Você com certeza já ouviu a frase "todos os caminhos levam a Roma". Pois é, isso se dá porque quando você anda na rua, fala uma língua que é derivada do latim ou estuda o nosso sistema de leis, você está vivendo a herança romana. E se eu te disser que essa civilização que definiu o nosso mundo ocidental começou com um assassinato em família, e ela também foi destruída por falta de mão de obra e uma crise de inflação que daria inveja a muito país moderno aí de hoje. Então, prepare-se porque hoje vamos resumir mais de 1000 anos de glória, sangue e muita treta na história de Roma. Tudo começou no ano de 753 a.C. A lenda diz que dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, filhos do deus da guerra Marte, foram abandonados no rio Tibre e amamentados por uma loba. Quando cresceram e foram decidir onde fundar a própria cidade, eles tiveram uma discordância básica. E aí, para resolver essa discordância, Rômulo fez o que qualquer bom irmão faria naquela época. Ele assassinou Remo e se tornou o único rei. Já na vida real, a fundação de Roma foi um pouco menos cinematográfica. Formada pela união de povos latinos, sabinos e etruscos que tentavam sobreviver no centro da Península Itálica. A cidade teve 7 reis, mas o último, um etrusco chamado Tarquínio, o Soberbo, foi tão tirânico e escravizou tanta gente que a população e a elite simplesmente o expulsaram do trono em 509 a.C. Era então o fim da monarquia romana. Assim nasceu a República, que significa coisa pública. Um sistema criado exatamente para não deixar o poder nas mãos de um cara só, que nem estava sendo antes. A grande estrela desse novo governo era o Senado, a instituição mais poderosa de Roma. A sociedade era basicamente dividida em 2 grupos principais: os patrícios, que eram a elite rica dona das terras, e os plebeus, que era a galera trabalhadora mais pobre. E adivinha quem é que mandava na política? Os patrícios, é claro. Porém, como os plebeus eram a gigantesca maioria e o verdadeiro motor da cidade, eles começaram a fazer greves, exigiram seus direitos e, graças a muita dor de cabeça para os mais ricos, os plebeus conquistaram coisas que eram fundamentais, como por exemplo a Lei das 12 Tábuas, que pela primeira vez colocou a justiça por escrito, exposta ao público para que ninguém fosse passado para trás. Com a casa levemente mais arrumada e o recrutamento organizado, o exército romano se tornou uma máquina disciplinada e também formidável. Os romanos então decidiram expandir. O primeiro passo foi dominar toda a Itália. Só que o mapa acabou ficando pequeno para eles, e Roma acabou batendo de frente com o grande chefão do mar Mediterrâneo, a cidade africana de Cartago. Isso então deu início às famosas Guerras Púnicas, conflitos épicos que duraram mais de um século. O negócio foi tão tenso que o general cartaginês Aníbal Barca chegou a cruzar as montanhas dos Alpes com dezenas de elefantes de guerra para massacrar legiões romanas e humilhar Roma dentro da sua própria casa. Mas os romanos nunca engoliam o desaforo. O general Cipião levou a guerra direto para a África, derrotou Aníbal Barca e Roma destruiu Cartago, se tornando assim a dona absoluta do mar Mediterrâneo. O império cresceu de forma assustadora, alcançando da Península Ibérica até a Grécia, e os romanos passaram a nadar em riquezas e também em prisioneiros de guerra escravizados. O problema é que toda essa riqueza ia direto para a mão dos patrícios. Os plebeus, que iam lutar nas guerras, passavam anos longe e quando voltavam, encontravam suas fazendas falidas. Eles ficaram longe, eles estavam na guerra. O caos social se instaurou e a corrupção política tomou de conta. Para tentar botar ordem na casa, então, 3 generais grandões e ambiciosos formaram o primeiro triunvirato: Pompeu, Crasso e um sujeito absurdamente carismático chamado Júlio César. César conquistou toda a região da Gália, ficou incrivelmente popular e poderoso e após uma guerra civil sangrenta contra Pompeu,
declarou-se ditador perpétuo de Roma, ou seja, o triunvirato já era e quem mandava agora, quem manda aqui sou eu. César falou basicamente isso. O que acontece? O Senado, morrendo de medo de perder a sua relevância, achou que César estava parecendo demais com um rei absolutista. E então, o Senado decidiu resolver isso de um jeito bem prático, na base da facada. Assim, Júlio César foi brutalmente assassinado por dezenas de senadores. Mas o grande problema é que, se os senadores acharam que matar César salvaria a República, eles estavam redondamente enganados. O povão amava César, e então eles se revoltaram. E os conspiradores tiveram que fugir. Das cinzas dessa treta surgiu o segundo triunvirato, que logo também terminou em guerra civil. A galera tinha que aprender que esse negócio de triunvirato não dá certo. O grande vencedor dessa guerra civil, desse problemão todo relacionado ao segundo triunvirato, foi Otávio, que derrotou o general Marco Antônio e a sua famosa aliada egípcia, a Cleópatra, rapaz, olha só. Otávio então concentrou todo o poder, mudou seu nome para Augusto, que significa divino, e no ano de 27 a.C. inaugurou oficialmente a nova fase do Império Romano. Augusto iniciou um longo e próspero período de estabilidade e obras públicas, que ficou conhecido como Pax Romana. Nas palavras dele mesmo, Roma deixou de ser uma cidade de tijolos rústicos para se tornar uma metrópole de puro mármore. Para garantir que a população não inventasse de fazer novas rebeliões, chega, né, gente? Vamos parar com isso aqui, a Pax Romana tá rolando solto, então vamos ficar de boa, Então, o que o Otávio, agora que se chamava Augusto, o que ele fez? Criou, então, a icônica política do pão e circo. Basicamente, o governo distribuía alimento de graça e oferecia espetáculos colossais no recém-construído Coliseu, que servia como uma espécie de simulador violento de batalhas. Falando no Coliseu, além dos gladiadores, um novo grupo começou a sofrer ali no Coliseu, que eram os cristãos. Roma era politeísta e como os cristãos se recusavam a adorar o imperador como se fosse um deus, os cristãos sofreram perseguições severas, sendo usados até como alimento de leões para o entretenimento da plebe. Porém, a religião continuou se espalhando, até que em 313 d.C., o imperador Constantino proibiu as perseguições, e algumas décadas mais tarde o império deu um giro de 180 graus com o imperador Teodósio, que tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Meu amigo, o mundo dá volta. Mas, como diz o ditado, quanto maior o gigante, maior a queda. O Império Romano englobou mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Só que a base inteira da economia dependia do trabalho escravo nas plantações. Quando Roma decidiu parar de expandir e apenas proteger as suas fronteiras, que já eram gigantescas, a fonte de novos escravizados secou. Sem mão de obra gratuita e abundante, a produção de alimentos desabou. Faltou comida nas mesas, o preço de tudo subiu, a inflação estourou e o governo não conseguia mais dinheiro para pagar os seus exércitos. Numa tentativa desesperada de facilitar a administração e também a proteção, o império acabou sendo dividido em dois: o Império Romano do Ocidente, com a capital na região da Itália, e o Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla. A metade oriental se manteve bem, mas o Ocidente mergulhou no caos absoluto. Extremamente fracos, esfomeados e falidos, os romanos começaram a sofrer constantes invasões dos povos germânicos, que eles, os romanos, chamavam de forma preconceituosa de bárbaros. Os invasores pilharam cidades, quebraram a infraestrutura e saquearam Roma repetidas vezes. As invasões foram tantas que no ano de 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, que ironicamente se chamava Rômulo Augusto, foi deposto sem oferecer resistência nenhuma. O Império Ocidental ruiu, marcando o fim definitivo da Idade Antiga e o início da Idade Média. O lado oriental do Império Romano continuaria existindo por quase 1000 anos como o Império Bizantino, mas a glória original da imbatível Roma já havia virado poeira, cinza, tinha acabado. Apesar da queda vertiginosa e vergonhosa, sua tecnologia, a tecnologia romana, a arte romana, suas leis e a infraestrutura
pavimentaram absolutamente tudo o que nós construímos depois. E aí, o que você faria se fosse o imperador tentando salvar Roma da falência? Deixe a sua estratégia militar nos comentários e, se você curtiu esse resumão épico e não quer acabar na Arena dos Leões, você já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para embarcar na nossa próxima viagem no tempo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.